Olá pessoal, o Consultor aqui está na Melway, em Florianópolis. Eu vim conversar com o Jaime de Paula, fundador e CEO da empresa. Nós vamos falar sobre o regulamento do controle de uso e gestão de dados, que surgiu na Europa no mês de maio, e também uma lei brasileira que surgiu agora em agosto. Jaime, tudo bem? Opa, tudo bem, Gelson? Como é que tá? Estamos aqui conversando com você sobre esse assunto, né, do regulamento do uso de dados. Você poderia dar uma ideia do que significa isso daqui para frente? Eu acredito o seguinte, a Lei Geral de Proteção de Dados que foi recém-sancionada no Brasil é uma coisa super importante. Vem não só ao encontro do que está sendo feito mundialmente, de dar transparência nos dados, de dar a preservar os dados de pessoa física e qualificar também os dados de pessoa jurídica, mas ao mesmo tempo a lei brasileira ela vem também pensando em como ajudar isso para o desenvolvimento das empresas, das pessoas, para fazer com que a coisa funcione de uma forma melhor. Então acho que esse é o caminho que o Brasil adotou. Acho importante. Sim, qual é a diferença básica entre o que está usando na Europa e aqui no Brasil, que já está aprovado pelo governo federal? Perfeito. Tem uma diferença grande lá na Europa, né? A Europa exigiu que o tal do opt-in, isso é, a aprovação que o consumidor final vai te dar para usar os dados, tem que ser regulamentado em papel. Então você vai ter que ter um documento assinado por um determinado período para dizer, olha, eu posso usar esse e-mail, eu posso usar esse telefone. Muito louco isso. É Né? muito louco isso, até porque, como os próprios europeus estão dizendo, a gente está lá na Europa agora, dizendo, poxa, nós não podemos, mas a gente usa o Waze aqui. Entende? O Waze usa teu dado. Porque senão não vai saber por onde te dirigir. A gente usa outras tecnologias que não são europeias e essa informação pode ficar armazenada lá. O Brasil simplificou um pouco, ao mesmo tempo sem perder o controle e a transparência, onde você pode ter um opt-in digital. Isso é, à medida que eu estou acessando um site, à medida que eu estou acessando uma rede social. E, obviamente, eu acho que isso tem que ter muito bom senso no que diz respeito ao seguinte. Eu, como cidadão, posso me dar o direito de dizer o seguinte, não quero que use o meu dado exatamente para nada. Isso me dá uma privacidade total. Ao mesmo tempo, eu posso perder algumas informações. No que diz respeito ao seguinte, se eu não quiser deixar o Waze usar o meu dado, ele não vai conseguir me guiar. Entende? Ou se eu não quiser deixar aqui algum aplicativo, um site de notícias, use o meu dado, ele pode dizer, tudo bem, não vou usar teu dado, mas você não lê a minha notícia. Então, acho que tem que ser uma troca positiva para os dois lados. Bom, o GDPR é o monstro dos cookies. O Reuters deu uma notícia de que caiu 22%, né, o uso de cookies de terceiros, inclusive. Fala um pouquinho sobre isso para as pessoas entenderem o que é esse uso de cookies e a redução dele. Perfeito. Nesse caso, porque com o cookie estava fazendo o seguinte, ele estava coletando os teus dados. Como na Europa o GDPR disse assim, não pode mais ter isso, sem você ter um documento físico da pessoa te autorizando, automaticamente as empresas deveriam estar desabilitando os cookies até que elas tenham o documento impresso. Né? Acho que isso aí é uma coisa que as empresas que seguem a legislação, por exemplo, nós começamos a trabalhar no mercado como europeu e nós abortamos toda a parte de business to consumer, não vamos fazer nada para o consumidor final. Porque a lei para nós no momento ela está proibitiva. Ter que pegar um documento em papel assinado por um período determinado, ele é proibitivo. No outro lado do Brasil a gente vê que os cookies eles estão, várias vezes você está entrando no site e ele está novamente com a nova política dele, para você reaceitar. Então, essa parte de seguir a legislação, que é super importante, né? E você está mantendo atualizado, mas ao mesmo tempo, sem perder a possibilidade de fazer negócios. Eu acho que isso que é importante, que o Brasil está dando esse viés. Né? Na parte de business to business, está tranquilo, porque inclusive as empresas querem ser conhecidas, querem ter o seu nome, querem ter o seu telefone. Agora, na parte de B2C, tem até 2020 para se regulamentar, porém nós já começamos há muito tempo atrás, a gente começou esse estudo de maturidade de dados com o DMM da Carnegie Mellon, hoje a gente está habilitado nos Estados Unidos, já estamos operando lá, já estamos preparando toda a nossa plataforma para estar habilitada aqui, e a gente trabalha muito pouco com B2C. A gente usa o dado do consumidor final, na verdade, sempre um dado de um parceiro nosso que tenha já esse opt-in, essa autorização para utilizá-lo. Bom, dizem que quem vai sofrer muito com isso são as agências de comunicação, as empresas de e-commerce. É basicamente esses dois segmentos que são afetados, por isso ou tem mais um núcleo maior que isso? Eu acho que tem um núcleo bem maior. Porque uma coisa seria o seguinte, essas com certeza vão sentir,
Mas, na verdade, qualquer empresa que tenha por necessidade montar uma audiência, isso aí até é um ponto que dá para fazer. Mas contactar essa audiência. Então, esse contato com a audiência vai ter que ser feito dessa forma regulamentada pela lei. Isso é, eu só vou poder mandar um e-mail para a pessoa que eu tenho esse opt-in. Só vou poder ligar para essa pessoa também, da mesma forma. Obviamente que tem outras partes da legislação, por exemplo, isso não se aplica para a área de cobrança. Você não tem que ter um opt-in para poder cobrar uma pessoa desde que ela deva para um banco, para uma seguradora ou para quem quer que seja. Tá? Esses pontos têm que ser muito bem cuidados, muito bem geridos pela empresa. Bom, qual é o cuidado que uma agência tem que ter na hora de criar uma comunicação a partir de agora? Eu acho que ela tem que ter exatamente um parceiro que dê garantia para ela. Ele vai ter que estar assinando, junto com ela, na verdade, que ele está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, para que ele possa dizer, não, eu só estou me comunicando exatamente com aquela pessoa que eu tenho o opt-in. Isso hoje no Brasil, teoricamente, parte dessa lei já estava em vigor e parte dessa lei era completamente desrespeitada. Eu acho que todo mundo no Brasil sabe que a quantidade de e-mail de spam que você recebe, que vem não sei de onde, não sei o quê, muitas vezes você nunca teve contato com aquela empresa, quando vê você está recebendo esse e-mail, essa ligação. Quer dizer, isso é algo bastante intrusivo, bastante abusivo. Então, eu acho que essa regulamentação vem para o bem, vai para criar barreiras de entrada também, para só empresas que queiram trabalhar de forma séria, de forma transparente e de forma regulamentada, que possam estar nesse mercado. Você poderia dar algumas dicas de como as empresas devem mostrar essa transparência para o seu público? Uma das formas que, inclusive, a gente está estudando bastante aqui é através de um modelo novo que seria o tal do blockchain. O blockchain, então, que não é uma criptomoeda, não, porque muitas vezes o cara confunde com Bitcoin, mas nesse blockchain você tem um smart contract, quer dizer, você tem um contrato onde o teu cliente vai estar assinando esse contrato digitalmente, e a partir desse contrato assinado, onde as duas partes concordam com a forma que ele vai funcionar, todas as informações ali que são trocadas, que são fornecidas de um lado para o outro, elas são gravadas numa cadeia de blockchain. E uma cadeia incorruptível, uma cadeia que, a partir da hora que você gravou, ela está espalhada e ela tem diversos sites no mundo que não permite que essa informação seja manipulada. Então, acho que isso dá uma garantia eletrônica e digital para todo mundo que esteja participando dessa cadeia. Nós estamos cuidando muito no momento que eu falei business to business. E o business to consumer acho que também tem que ser nesse caminho. Porque muitas vezes, como eu falei, eu posso querer dar a minha informação para um determinado site porque eu quero usar o conteúdo dele, eu quero acessar o conteúdo dele, é um conteúdo que me traz valor. Então, eu abro mão dele e diz, olha, tudo bem, pode me contactar por e-mail, pode me contactar por telefone. Do outro lado, pode ter aquela pessoa que diga, não, esquece, não quero ser contactado de forma alguma. E tem que respeitar essa privacidade. Bom, as empresas grandes certamente já têm seus comitês, né, para controlar tudo isso. Como é que empresas pequenas, empresas regionais, empresas médias poderão ter assim um comitê? Que tipo de coisa você acha que elas deveriam começar a se preocupar para cumprir dentro do prazo? Tá. Uma das sugestões é o seguinte, dentro dessa linha das empresas menores, né, e mesmo as grandes, eu acho que a gente tem que trabalhar muito, por exemplo, o modelo ACAT, Associação Catarinense Telemática. Então, você pode, através da CAT, a CAT está participando ativamente dessa lei. A CAT, eu estou citando a CAT, mas pode ser a ABS, Associação Brasileira de Software. Isso eu estou falando no segmento nosso. Sim. Mas você tem a mesma coisa para a BEND, Associação Brasileira de Marketing Direto. Você, através dessa associação, você pode estar participando e recebendo as informações e orientações de como seguir essa lei, como se preparar para estar trabalhando, inclusive para poder sugerir melhorias. Porque é aquilo, a gente não pode criar uma lei que inviabilize a parte de negócios, porque todo mundo perde. Sim. A partir da hora que as empresas não conseguem mais fazer negócio, ela vai demitir, ela não vai contratar e assim por diante. Então, vai ser um perde-perde. Quando a gente pode fazer disso aí um ganha-ganha, né? Ter as pessoas com a sua lei de transparência respeitada, com a sua privacidade respeitada e, ao mesmo tempo, aquelas que quiserem participar de uma cadeia que vai ter um ganho para ela também, ela pode escolher e participar ativamente. Bom, em termos de legislação e penalidades, o que você pode dar um alerta a respeito do risco que correm as empresas que não cumprirem quando a lei brasileira começar a valer? Eu acho que é de altíssimo risco, né? Haja visto que já aconteceu aí com empresas gigantes americanas, né? Que por problemas desse tipo a empresa chegou a perder literalmente mais de 100 bilhões de dólares de valor. Então acho que isso está aplicado para todas as empresas, pequenas, médias ou grandes. Então acho que é uma lei que
a empresa tem que se preparar desde já, né? Tem até o 2020 para se preparar, mas nós já começamos há 3 anos atrás a nos prepararmos. Eu acho que também volto a insistir. Através das associações, como a CAT, como o ABS, como a BEND, como a CAERT, como outros, você consegue ter muito mais conteúdo ali já qualificado, já trabalhado por advogados que estudam muito bem o tema. Nós temos diversos escritórios aqui, tem um especialmente aqui do Túlio Cavalazzi, que eles têm uma super especialista ali, Andréa, que trabalha só com essa parte. Já veio estudando isso na Europa e está aqui no Brasil. Então são pontos que eu acho que bem relevantes para a gente acelerar o nosso conhecimento da lei e também a adequação às empresas a essa lei. Bom, com relação à Nelway, que a gente conhece, a plataforma, a ferramenta extremamente competente, eu assisti já uma meia dúzia de apresentações feitas por você, pelos seus técnicos. O que você tem que mudar, ou se não tem que mudar, por que não, considerando toda a visão e toda a percepção e todo o raio-x que a tua plataforma faz em cima de dados de várias origens. Você vai pedir para cada origem, para cada pessoa, dar uma ideia para que os teus clientes saibam, em termos de segurança, de que a plataforma está aí, está ok. Perfeito. Toda a base de dados acessada hoje, a gente tem um tal do input e o output. O que é que a gente está entrando, o que é que a gente está saindo. Toda essa input e output ele é certificado, para ver se ele está dentro da legislação, é permitido ou não é permitido. Esse é um ponto que a gente já cuida. Como eu falei, hoje é a primeira empresa brasileira a ser certificada DMM, que é Data Maturity Model, do Carnegie Mellon. E mais que isso, agora, na parte de pessoa física, como a gente não tem esses dados de pessoa física, mas tem através de parceiros, então nós estamos nos certificando que esse parceiro tenha exatamente a autorização de contato. A Nelway não faz contato nenhum. A Nelway nunca vai ligar para uma pessoa física ou mandar um e-mail para ele. A gente monta audiências que permitem com que os nossos parceiros façam isso. Mas esse parceiro hoje, então, nós temos empresas muito legais, tipo de Santa Catarina, a gente tem a Flex aqui, que eu posso citar, que a gente tem uma parceria super legal com ele. Eles fazem hoje, na prática, mais de 70 milhões de contatos com pessoas de 6 em 6 meses. Então, obviamente, esses contatos, eles têm autorização para serem feitos. Então, o cuidado com os parceiros, a qualificação dos parceiros, né? A transparência entre os smart contracts, entre o contrato que a gente tem com os parceiros, acho que é o ponto que a gente está reforçando. Hoje a gente tem uma área jurídica interna que cuida somente disso e, obviamente, a gente é suportado por um escritório aqui no Brasil e mais um escritório nos Estados Unidos e outro escritório em Portugal, na verdade, para cuidar do mercado comum europeu. Bom, eu ia te perguntar isso, que pé está hoje, em que momento está a Nelway, em termos de funcionários, clientes, volume, dá uma ideia, no Brasil, Europa, Estados Unidos. Legal. Hoje a gente está com um número de clientes bastante interessante, assim, até eu estou aqui com a revista 1000 Maiores da Exame, dessas 1000 maiores, 750 são nossos clientes, então a gente trabalha muito no segmento Enterprise. Nos Estados Unidos a gente iniciou na parte de Consumer Goods, né? Então pega a parte de Kraft Heinz, AB InBev, Fresh Direct e outras empresas de Consumer Goods, e também na parte de bancos. Então nós estamos começando com, até por sorte, com um dos 2 maiores bancos americanos de varejo, a implantação. E na Europa, como eu falei, a gente focou em business to business, então estamos começando também com uma seguradora, a maior seguradora de Portugal. A gente entrou por Portugal, a ideia é explorar primeiro Portugal para depois ir entrando nos outros países do mercado como o europeu. Mas então, seguradoras, bancos e empresas de bens de consumo também. Bom, para encerrar, te perguntar se você tem notícia do Martin Sorrell. Olha, a última vez ele mandou um e-mail, porque ele está abrindo um fundo, né, que é o S4, e que eu soube foi... já deu um primeiro probleminha, porque a primeira empresa que ele foi comprar era também uma empresa que a WPP estava buscando para comprar. Então, não deu certo. Eu acho que não deu certo. Mas muito bom, Jaime. Obrigado pelo teu tempo, muito boas suas informações. Espero que o pessoal curta e tire proveito da sua conversa aqui. Eu que te agradeço. Estamos à disposição aí. Obrigado aí.